Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo e Bola em Jogo desta segunda-feira que vamos repercutir CSA, CRB, a preparação do CRB para o duelo contra o Figueirense na Copa do Brasil. Figueirense esse que perdeu de 4-2, tá? Ali na Supercopa de Santa Catarina, vamos falar disso tudo e claro também repercutir o que aconteceu no final de semana. Para isso, reforço Fábio Novaes, tamo junto. Vamos lá, Felipão. Rapaz, final de semana foi Brasileirão topado. Teremos um jogo ainda hoje para poder finalizar essa rodada completa aí. E você de casa que vai acompanhar o Bola em Jogo vai ficar sabendo de tudo, viu? Não vamos deixar passar nada. Fábio, para começar falando aqui do CRB e do CSA, o CRB que está naquele formato de preparação, está se preparando para o duelo contra o Figueirense, duelo aí de 2 milhões de reais, então é um duelo que vale muita grana para o CRB poder acumular aí em torno de 4 milhões já ganhos na Copa do Brasil e podendo ganhar ainda mais passando de fase até chegar na grande fase que envolve todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, falando disso, é só isso que tem de CRB por enquanto, né? Rapaz, os ingressos já estão à venda, o preço tá lá bem baratinho. Vai ter pagode caseiro no pré-jogo. É pra lotar o repelé, pra fazer festa, e aí a festa fica só fora de campo, viu? Porque dentro de campo, seriedade, jogar corretamente. Eu assisti ali 20 minutos dessa partida ontem, entre Figueirense e Avaí. Jogo lá é clássico, né? É um sentimento diferente. Mas, assim, me parece que o CRB tem, assim, um nível de futebol maior. É só se concentrar no jogo, partir para cima, resolver a parada e depois é só aguardar que o Barroca sabe fazer isso muito bem, viu? Fazer os gols e depois, puxar o time ali um pouquinho, administrar e contra-ataque. Tem jogadores aí no CRB que conseguem fazer isso muito bem. Então, quarta-feira a gente vai trazer, assim, mais informações. Vai ter aquelas fichas, né, que a galera gosta, sempre pede. Então, quarta-feira a gente traz mais informações sobre essa partida aí. Agora vamos falar do CSA, o CSA que também está em um momento de preparação, mas uma preparação diferente da do CRB. O CSA tem uma nova pré-temporada aí com o Moacir Júnior para se preparar para o campeonato da Série D. Então o CSA ele tem a Copa Alagoas para testar o time, tem alguns jogos da Copa Alagoas, 2 jogos se eu não me engano, antes do início, um jogo da Copa Alagoas, antes do início da Série D, mas tem uma pré-temporada, tem um tempo de preparação até para chegar reforço, sair jogador. 2 jogadores já foram dispensados, Igor Guilherme e Buba. Então vai se reformulando o elenco, analisando as peças que podem ser utilizadas para aí sim o CSA chegar com tudo no foco e objetivo da Série D, que é voltar para a Série C. É o perigo esse campeonato, porque o CSA, caso não passe para a próxima fase, não suba para a Série C, para o ano que vem pode ficar sem calendário. Então, assim, todos os esforços já têm que ser feitos. Que vem já tem calendário. Já tem calendário, já. Porque foi para a semifinal da Alagoana. Isso. E também pelo ranking, né? Porque mudou agora. Como a Série C tem mais times, o CSA pelo ranking entra. Eu imaginei que poderia entrar também pelo título da Copa Alagoas. Não, isso aí o CSA está definindo em 2027. E na Copa Alagoas, que daqui a pouco a gente vai falar, vai ter um clássico aí das multidões, o CRB e CSA, para definir ali, vai ser o clássico. Eu sendo o CSA entrava com o time titular para meter uma goleada. Se os dois forem com o time de base, aí vai ser um clássicozinho, né? A gente pode chamar assim. Agora tem aquele negócio, se o CSA entrar com o time titular e perder para os garotos da base do CRB, aí, lascou e a assim, resenha. tem aquela questão de que pode ficar de fora também aí da fase final da Copa Alagoas, né? Então, sim. É aquele momento aí, mas isso fica um pouquinho mais para frente. O importante é que o CSA tem que se concentrar nessa questão da Série D, né? Já que tem vaga garantida para o ano que vem, já que tem calendário para o ano que vem, mas aí não pode se contentar com isso, até porque a grandeza do CSA para isso é muito pouco. Então precisa voltar a disputar grandes campeonatos do brasileiro. Falando em Copa Alagoas, bota na tela aí classificação e resultados para a gente dar uma olhada. Tá aí, ó. O CRB venceu por 5-1 o Coruripe, o Zumbi venceu por 1-0 o Murici, CSA venceu o Aliança por 3-0 por WO, porque o Aliança não está jogando, e Asa e CSE ficaram no 0-0. Quarta-feira, Felipe, tem rodada da Copa Alagoas que vai decidir o rumo da semifinal desse campeonato aí, certo? Teremos mais um jogo para cada time, e foi esse jogo que eu falei que vai ser CRB e CSA, tá ali, ó, disputando primeiro e segundo, e o Coruripe tá em terceiro ali no grupo A. No e grupo o Asa B, também disputa ali já, né? já tá garantido, já os dois que vão passar, só vai decidir quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Que confronta lá
no adversário, né? O grupo B, eles vão ter 5 jogos e o grupo A cada vai ter 4, né? Óbvio, porque o Aliança desistiu do campeonato e não está Aí o participando. CRB, no caso, enfrentaria o ASA e o CSA enfrentaria o CSE. Isso. Beleza. Então tá aí, tá definido aí, mas vamos ver a última rodada para ver quando e quem estará nas semifinais. Se teve Copa Lagoas, tem também Campeonato Brasileiro. Coloca na tela os gols da rodada aí. O Vitória que venceu o Atlético Mineiro por 2-0. O Atlético Mineiro que vai entrando em más lençóis. O Flamengo aí, o Mengão. O normal, né? Olha o golaço do Léo Pereira, rapaz. Abriu o portal, tá? Acho que ele carimbou aí, viu? A ida para a seleção. Para a Copa do Mundo eu não sei. E o Internacional Bahia, também, viu? grande resultado do Bahia. Tem problema lá com a torcida do Inter com os jogadores, viu? Aí foi um jogaço. O Atlético Mineiro fez o primeiro gol, o Fluminense empatou, aí depois o Fluminense virou, o Atlético Paranaense com 1 a menos fez o gol de empate, mas no finalzinho o Guilherme Arana deu a vitória para o Fluminense 3, para o Fluminense 2, para o Atlético Paranaense. Aí, ó, golaço do Memphis Depay no contra-ataque mortal e Gabigol fez o gol de empate 1 a 1. Resultado ruim para o Santos. E o Coritiba venceu o Remo por 1 a 0 e o Palmeiras, o laço de Flávio Lopes, tá? Tá jogando muito, viu? E o São Paulo venceu por 2 a 1. São Paulo que é líder. Continua líder. É líder do Campeonato Brasileiro, só tem um empate até agora, o resto vitória. E mudou de técnico e o time não para de vencer, viu? E esse jogo aí, ó. Jogaço. 3-3, Cruzeiro e Vasco, muita polêmica no final. Pedrinho foi falar com a arbitragem, mas tá aí. O Vasco de Renato Gaúcho venceu o Palmeiras, empatou com o Cruzeiro e o Tite foi demitido da comissão técnica do Cruzeiro. Já era esperado. Era esperar aí mais um dia ou 2 dias, mais um jogo ou mais 2 jogos. E vale lembrar que o Vasco estava com 1 a menos, tá? Cruzeiro vira o jogo com o Vasco estando com 1 a menos. Na verdade, o Cruzeiro empata o jogo com o Vasco estando com 1 a menos. É o Vasco com 1 a menos. Faz o terceiro gol e aí o juiz dá 11 minutos de acréscimo e dentro dessa quantidade de acréscimo aí, o Cruzeiro consegue um empate com 1 a menos, mas não foi o suficiente para segurar o Tite no comando técnico da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que agora vai ter que buscar um técnico aí. Tem o Felipe Luiz à disposição. Felipe Luiz é o nome da comissão, mas eu acho que ele não vai querer. Eu acredito também. Eu também não pegaria um clube agora. Né? Ele tem que ter uma boa gestão de carreira. Foi um cara que começou muito bem. Teve essa saída conturbada aí do Flamengo. Sabe o que eu faria sendo Felipe Luiz? Ficaria sabe o que eu faria? Sossegado. Felipe Luiz ele teve muito pouco tempo de preparação para ser técnico. Então ele só fez o curso aqui da CBF. Eu iria para fora e faria curso da UEFA. Iria aprender com os melhores fora. Ele é um cara que tem porta aberta na Europa, né? Jogou muito tempo por lá, é um jogador muito conhecido. E assim, até quando ele estava no Flamengo, tentando aquela renovação, teve ali umas conversas com o Chelsea, não para assumir o Chelsea, mas para assumir o time alemão, né? Strasbourg, porque o time do Chelsea também, né? Mas aí ele não quis sair do Flamengo naquele momento para assumir um time assim de menor expressão que não brigaria por muita coisa, né? Aí ficou no Flamengo, acabou acertando a renovação, mas o final dessa novela todo mundo já sabe como foi. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro. Bota na tela aí a classificação. Tá aí, líder, São Paulo. Rapaz, é a classificação. O Thales gostou dos gols. Acho que ele quer ver o gol do Memphis. Tá aí o São Paulo com 16 pontos em 7 jogos. Então são aí, em 6 jogos, são 18 pontos disputados, 16 ganhos. Então, o São Paulo que aí só tem um empate até agora, são 5 vitórias e um empate. O Palmeiras vem aí com 6 jogos também, 13 pontos. Fluminense com 6 jogos, 13 pontos. O Bahia com 5 jogos, um jogo a menos, 11 pontos. E o Flamengo também com 5 jogos, 10 pontos. Lá embaixo continua a mesma coisa, viu? Mudou um pouquinho ali que o Vasco deu uma subida, o Botafogo entrou, mas tá Botafogo, Remo, Cruzeiro e Internacional. O Inter ano passado namorou até a última rodada e agora tá namorando desde a primeira rodada. Esse ano quer beijar. Se namorou, tá querendo beijar. Ele tá querendo casar. Tá querendo casar. Um compromisso seríssimo com a Série B, viu? Fábio, falando em compromisso seríssimo, temos um compromisso seríssimo. Daqui a pouco, 3h30 da tarde. Daqui a pouquinho, com o Carlo Ancelotti, seleção brasileira, que fará a última convocação, até me arrepio, da seleção brasileira antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. A pergunta que não quer calar: Neymar estará nessa convocação? Eu acredito que não. Eu também acho que Neymar não estará nesta convocação, mas se ele continuar jogando, estiver apto para jogo, ele vai para a Copa do Mundo. O problema grande do Neymar, se o Neymar tivesse jogado contra o Mirassol 20 minutos
e tivesse jogado ontem contra o Corinthians, ele estaria. É. Mas ele abriu mão de jogar contra o Mirassol, quando- que era um jogo que o Ancelotti estava para assistir ele, e ontem contra o Corinthians, que é um adversário muito difícil, ele não foi bem. Eu acho que se fosse em outros momentos da CBF, ele seria convocado hoje. Mas eu acho que neste momento da CBF, com a diretoria que tem e com a comissão técnica que tem a seleção brasileira, eu acho que ele não vai ser convocado neste momento, mas eu acredito que se ele estiver apto, lá no final ele vai para a Copa do Mundo. E eu acho assim que hoje não vai ter grandes novidades não, viu, Felipe? Posso falar um negócio para você? Acho que Léo Pereira, o Em Igor vez do Thiago, Richarlison, Hendrick... eu levaria o Neymar. Se for para levar o Richarlison, eu tiraria o Richarlison. Mesmo que ele não jogue, o Neymar tem que estar no ambiente da seleção. É. O problema é que o Ancelotti tem essa paixão pelo Richarlison aí. Não sei se é uma dívida de gratidão também por tudo que ele fez lá no Everton quando o Ancelotti foi técnico. Mas aí você vai para uma Copa do Mundo. A gratidão você consegue transformar em outro Se for para momento, levar né? por gratidão, leva o Neymar, pô, pelo que ele fez pela seleção. Com certeza. De gratidão Assim, por gratidão, o Neymar merece o muito mais. Neymar no ambiente, ele eleva a confiança do pessoal. O Neymar dentro de campo, né? A gente sabe que ele não está num momento tão bom, até porque vem se recuperando de lesão, uma lesão atrás da outra, vários problemas, mas todo mundo conhece a qualidade do Neymar e assim, a seleção, os jogadores da seleção brasileira gostam do Neymar. Então a presença dele eu acho que é importantíssima para a Copa do Mundo. E dá Neste aquele momento motivo não a serve. mais para ganhar. Vamos ganhar pelo Neymar. Como o Messi também. E é um jogador diferente que você puxa um ou dois marcadores ali em dado momento que a seleção esteja E precisando. ele acha o passe né? diferente. Acha, Ontem acha. contra o Corinthians, Ele ele não achou. foi aquele jogador, mas ele achou diversos passes. Foi. Teve um passe que ele fez ali pela ponta esquerda, que ele passou por Eu cima. vi, foi. É um passe diferente. É um passe que... Nas costas do zagueiro. Isso, de primeira, quebrando linha. Então é um passe que o Vinícius Júnior não tem, que o Rodrigo não tinha, que o Rafinha não tem. Né? Matheus Cunha não tem. E ele vai ter esse passe, o passe de quebrar a marcação, o drible. Ele também tem, mesmo que menos que antes, ainda tem muito. Ele ainda tem o jogo de cintura e tal. Ele só não está tendo poder de decisão, aquela arrancada final, aquele poder de finalização. Era uma grande característica dele, né? Que é aquela arrancada de sair driblando todo mundo. Isso ele não tem Mas mais. aquele né? passe Neste diferente, momento. aquela atração de marcação, aquela decisão final, ele ainda tem, eu tenho certeza que jogando com os melhores, tirando aquela galera do Santos ali que não conversa muito com o nível dele, ele vai conseguir se encontrar. Mas isso aí quem tem que fazer é o Carlito Ancelotti, 3h30 tá marcado, vamos aguardar e voltamos amanhã com a convocação. Daqui a pouquinho, tá? Você tá vendo aí de tarde aí, daqui a pouquinho tem convocação. Então, assiste aqui, já liga no site da CBF, vê a convocação e amanhã volta aqui que a gente vai repercutir tudo isso. É isso aí, galera. Agradecemos a sua audiência. Como o Felipe disse, amanhã, 14h30, a gente traz essa convocação aí e vamos aqui discutir, né, os momentos de cada um. Valeu, galera. Tchau. Abraço.